Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para apresentar, para a gente discutir, né, nesse painel. Queria agradecer ao IBRAC, ao presidente, à nossa querida Leonor, pela organização maravilhosa desse evento. E o objetivo é trazer uma discussão, que é uma discussão extremamente relevante, porque é uma discussão que permeia as decisões entre regulação e concorrência, ok? Então, qual foi a motivação desse painel? Esse painel, a gente está vivendo novos tempos, nós temos, entre o privado e o público, né? O Estado não dá conta de levar seus negócios à frente, precisa passar para a iniciativa privada. Mas como é que a gente pode fazer essa discussão entre concorrência e regulação, dado que nós precisamos fazer um processo licitatório de infraestrutura, basicamente, para gerar um maior benefício para a sociedade como um todo. E algumas regras têm que ser obedecidas. Se a gente olhar no site ali do PPI, aqui do lado, nós temos já vários projetos de infraestrutura, de aeroportos, ferrovia, em processos de continuidade. Então, o objetivo desse painel é fazer uma discussão entre as agências que aqui estão presentes, que é o Dr. Juliano Norman, que é da ANAC, diretor, o Dr. Andrei, que é coordenador-geral da SEAI, o Dr. Bruno Caselli, que é superintendente-geral da ANP, e o Dr. João Paulo, ex-conselheiro, que vai nos abrilhantar. Bom, a ideia aqui eu vou dar uma visão geral de quais são os tópicos relevantes nessa teoria, né? Então, nós temos... É uma discussão sempre interessante, porque a gente, quando faz um processo licitatório, a concorrência é pelo mercado, não é no mercado. Então, precisamos avaliar sobre que situações devemos colocar dentro da função regulatória, né, da função regulatória da licitação, cláusulas ou não colocar cláusulas, né? E aí existe a função regulatória da licitação. Uma coisa interessante da função regulatória da licitação, e aí um pouco de literatura, é a gente voltar em Densets, 1968, que foi o criador aí do mecanismo de desenho em economia, que ele dizia o seguinte: não, se a gente fizer um desenho perfeito do nosso processo licitatório, ex ante, a gente prevê tudo ex post. Stigler, 1974, falou, olha, é praticamente impossível você conseguir fazer tudo ex ante e não haver nenhuma mudança ex post. Então, essa discussão da função regulatória da licitação, ela é muito importante, é preciso fazer um desenho perfeito, mas é preciso também ver como fazer essas mudanças ao longo do tempo. Aí tem a legislação antitrust, o poder normativo, e o que a gente vai abordar aqui são dois grupos de questões importantes. A primeira, qual é a análise concorrencial do exercício da função regulatória da licitação? E aí a gente vai escutar um pouquinho aqui de do pessoal que toma conta das agências e da SEAI, e nós vamos também fazer um assunto que é super angular, que chama-se quais são as competências, né? É possível impor uma restrição, uma cláusula de restrição para todo o caso? Ou seja, se esse mercado ele é integrado, ou se ele é integrado, mas a jusante, a montante, ele não é regulado, quais são as implicações disso aí? Tá ok? Então, sem mais delongas, vou começar aqui com o nosso diretor da ANAC, Dr. Juliano, por favor. Obrigado, Elvino, obrigado pelo convite. Deixa eu ver se... Vou passando? Por favor. Aí. Aqui. Vamos lá. Vou rapidamente, primeiro só explicar o contexto para vocês.
os processos licitatórios que acontecem na agência são no âmbito dos aeroportos, concessões de aeroportos, a maioria acompanha. Para a empresa aérea especificamente, em que pese a legislação trata como uma concessão, a gente já conseguiu entendimentos junto ao TCU e os outros órgãos de que é muito mais uma autorização, então não existe concorrência. Qualquer empresa que quiser se certificar pode voar, então a gente não fala de empresa aérea aqui, fala de aeroporto. O processo de concessão de infraestrutura de aeroportos foi basicamente desenhado porque a gente tinha um monopólio estatal, era a Infraero, detinha 98% do tráfego. A ideia, o que acontecia ali é que a gente tinha uma deficiência muito grande de investimentos. Os investimentos não aconteciam no tempo necessário. O mercado começou a crescer muito, a gente chegou a ter 15%, 20% de crescimento. No transporte aéreo, a infraestrutura começou a ficar engargalada. E aí, só um adendo, o mercado de transporte aéreo, ele é um mercado que favorece muito a concorrência. De certa maneira, quando você vai analisar empresas aéreas, é um paraíso para quem gosta de concorrência e competição, porque é um mercado que favorece muito isso. O problema está justamente nos aeroportos, quer dizer, se a infraestrutura necessária para aquela operação for escassa, aí você começa a ter problemas de concorrência que impactam no transporte aéreo. Então, o nosso objetivo na hora de fazer a concessão foi, de fato, aumentar os investimentos para permitir uma maior concorrência. Só lembrando aqui também, a nossa atividade fim, no fim das contas, é o transporte de pessoas, né? Aeroporto é atividade meio, como a gente gosta de falar, mas ela acaba sendo essencial aí na discussão de concorrência. Então, quando a gente foi desenhar os primeiros editais, e a gente passou a estudar muito o setor, a primeira conclusão que a gente chegou foi, como o Elvino bem falou, temos que incentivar ao máximo a concorrência pelo mercado. Isso é importante, porque depois você vai entregar uma infraestrutura por muitos anos para uma pessoa que opera ali quase que em regime de monopólio. Você pega um aeroporto igual Congonhas, Guarulhos, enfim, não preciso falar do poder de mercado desses aeroportos. Então, a gente precisa concentrar muito no desenho concorrencial da licitação. Só que, quando você para estudar aeroportos, e foi a conclusão que a gente acabou chegando na ANAC, você tem, no fim das contas, uma firma multisserviço, e para muitos serviços que são ali prestados, você tem concorrência. Então, é claro que na origem e destino não tem muita concorrência. O cara quer ir para algum lugar, no ponto a ponto ali, não tem muita concorrência. Mas para os mercados de formação de hub, internacional, todas essas conexões, enfim, carga, você tem uma certa concorrência. E naquele momento a gente viu que o desenho precisava, na verdade, balancear concorrência pelo mercado e concorrência no mercado. Então, em algum momento, a gente fez algumas cláusulas restritivas, e minha ideia é trazer aqui. Mas desde o começo e desde a primeira rodada, para quem não acompanha o setor, a gente vem fazendo as concessões em rodadas. Então, a gente vem fazendo... primeiro foram 3 aeroportos, depois 2, 4. A partir daí, a gente começou a fazer por blocos de aeroportos. E a gente já sabia que, no começo, eventualmente, tínhamos que ser mais restritivo, colocar um pouquinho mais de restrição para incentivar a competição no mercado, e, à medida que isso fosse passando, a ideia era ir retirando as cláusulas que eram mais restritivas para a competição pelo mercado. O que eu tentei fazer nessa tabela é, basicamente, resumir como a gente evoluiu nessa questão, trouxe as principais cláusulas que, na nossa visão, elas são restritivas de participação no processo licitatório, de certa forma. A primeira delas é a participação de empresa aérea. O que a gente chegou à conclusão lá, e analisando outros exemplos no mundo, é que quando a empresa aérea é detentora do aeroporto, muitas vezes você tem práticas de discriminação. Então, você tem uma outra empresa aérea querendo operar lá, a pessoa coloca ela no último portão de embarque, ou coloca para operar na remota, ou, eventualmente, os espaços e os slots não são desenhados de maneira a permitir a entrada livre de todo mundo. Então, naquele momento, a gente chegou à conclusão de que tinha que ter uma limitação para a participação de empresa aérea. Ela não podia ser 0, porque você impediria a competição, por exemplo, de um fundo de investimento que tem na carteira um monte de ação e, eventualmente, tem lá alguma ação de uma empresa aérea, irrisório, mas se a gente colocasse 0, esse fundo estaria fora de participar da licitação. Então, mais uma vez, tentando balancear a concorrência no mercado, concorrência pelo mercado. Então, a gente, naquele momento, colocou 10%. A partir daí, não existia concessionária, né? Então, a participação de uma concessionária em outro aeroporto, lá em São Gonçalo do Amarante, ela não existia, então não foi necessário desenhar isso, porque tudo era Infraero, e a empresa pública não ia participar, né? Obviamente, do leilão. Habilitação técnica. São Gonçalo do Amarante é um aeroporto pequeno, com uma baixa complexidade operacional, então, naquele momento, a gente entendeu que não era necessário
ter experiência de operador, o que favorecia demais a competição. Você não precisava necessariamente se associar a algum operador já existente. O que a gente exigiu é que você se certificasse num certo período de tempo e contratasse algum operador depois, mas não precisava participar do consórcio. E a participação de algum outro operador aeroportuário é a mesma cláusula lá da segunda, não existia outro operador na época, então isso não era um problema. Na medida em que a gente foi avançando, e aí segunda rodada com Guarulhos, Viracopos e Brasília, começa a fazer, a gente reduz a participação das empresas aéreas a 2%, 10% estava demais, a gente viu que em alguns aeroportos, quem tinha mais do que 5% já conseguia exercer algum poder discriminatório na operação do aeroporto, resolvemos deixar em 2%. Ali, o que a gente desenhou para os aeroportos foi, as empresas poderiam fazer lance nos 3 aeroportos, mas se ganhasse mais de um, tinha que escolher. Então, a ideia foi não limitar, mas ela só podia pegar um aeroporto daquela rodada. E a participação de um outro operador, porque em São Gonçalo do Amarante já tinha um operador, então ela ficou limitada a 10%. O objetivo ali era que a gente tivesse mais operadores para incentivar a concorrência pelo mercado. Terceira rodada, isso avançou um pouco, a nossa ideia ali foi testar. A gente achou, na terceira rodada, e aí uma discussão importante, essas cláusulas acabam sendo combinadas, então não dá para vê-las individualmente. Fazendo uma discussão com o TCU entendeu que na parte de habilitação técnica, 5 milhões, ter um operador com 5 milhões de experiência para um aeroporto como Guarulhos, por exemplo, que operava 30 milhões, era muito pouco. Então, o TCU entendeu que a gente deveria calibrar a participação de operadores num nível do aeroporto. Por outro lado, a gente entendia com o TCU que isso ia reduzir muito a competição pelo mercado, porque quando você começa a pegar aeroportos grandes, você tem poucos operadores no mundo que operam aeroportos daquele porte e o cara tem que estar interessado a vir participar do leilão. Então, para não restringir demais a competição pelo mercado, a gente conseguiu com o TCU uma flexibilização na cláusula de cima, que era quem estava participando da primeira e da segunda rodada ali, já eram 4 operadores, né? Eram 3, na verdade, porque Brasília e São Gonçalo são o mesmo operador, poderia ter até 15% no novo consórcio. Foi a ideia de tentar balancear um pouco, porque, na nossa opinião, a habilitação técnica estava muito restritiva naquele certame. Enfim, o certame aconteceu, mais para frente eu mostro o resultado dessas rodadas todas. Na quarta rodada, a gente manteve a participação de 15%, mas ela ficou limitada a aeroportos da mesma região. Então, o objetivo ali era, por exemplo, aeroportos do Nordeste, tinham 2 aeroportos no Nordeste, e São Gonçalo do Amarante só podia ter 15% se quisesse participar de Salvador ou Fortaleza, para garantir alguma competição ali na região, e assim valia para todos os aeroportos. Já na última rodada, depois de 4 rodadas, 8 diferentes operadores, um mercado já que a gente entendia bem competitivo, e, obviamente, passando aeroportos de porte um pouco menor e aviação regional, características específicas de operação, a gente entendeu que já não fazia mais sentido limitar a participação de operadores. A habilitação técnica seguiu o rito do TCU, mas aí vocês veem como diminuiu, que aumentou demais também o potencial de competição. Empresa aérea, acho que a tendência de empresa aérea é sempre ficar limitada a alguma coisa entre 2% e 5%, não passar disso. Bom, aí aqui eu trago o resultado de todos os aeroportos. O que a gente conseguiu aí nesse balanço foi, teve um lance só que foi o de Salvador, foi o único aeroporto que só teve uma pessoa bidando, mas era permitido, né? Muita gente bidar. O que teve mais foi Guarulhos, 10, depois Brasília, 8, mas o que a gente percebe é que teve alguma competição em todos eles, os ágios foram muito expressivos, então teve muita competição, e aí a gente considera que, no fim das contas, quando a gente olha o mercado hoje, os descontos e o que as empresas têm feito, os aeroportos, para atrair os grandes hubs, a gente acabou conseguindo um balanço entre competição pelo mercado e competição no mercado. A gente tem visto que as tarifas aeroportuárias têm caído à medida em que as empresas vão investindo mais em concentrar seus hubs em um ou outro aeroporto. Isso é, de fato, fruto da competição dos aeroportos para atrair os hubs das empresas aéreas. E aí, aqui é só um resumo de quais são os aeroportos que já estão concedidos. Lembrando que a gente tem uma nova rodada aí no ar, é a 6ª rodada, vai ser leiloada ano que vem. São mais 22 aeroportos em 3 blocos. Tirando a participação de empresa aérea estrangeira, a gente não vê mais muito porque ter algum tipo de restrição na competição pelo mercado. Então, a ideia é que seja um certame bem aberto,
com alguma restrição de empresa aérea. Acho que o resumo dos 3 slides para minha fala inicial era essa, Vino, e só fazer um apanhado, não sei se quer fazer agora ou se a gente faz depois, do relacionamento com os outros órgãos. O relacionamento com os outros órgãos a gente faz depois, tá? Muito bom você ver aqui como é que, na verdade, nós estamos numa combinação, né, entre mecanismos ex ante e ex post, na ANAC. Passa para trás. Como é que volta? É só para trás. Deixa eu passar. Bom, como é que faz aqui? Onde que é? É para voltar. Isso. Opa. Aí. Tá bom. Agora eu vou passar aqui para outra agência, para a ANAC, com o doutor Bruno Caselli. ANP, desculpa, me perdoa. E aí eu vou fazer aqui as perguntinhas, né, que são perguntas para que a gente possa orientar. Quais são os problemas concorrenciais, né, que a agência visa mitigar no processo licitatório? E o senhor poderia citar alguns editais em que existem cláusulas dessa natureza? A agência possui algum, isso é importante, a agência possui departamento de defesa da concorrência? Quais são os métodos internos que são utilizados para que a gente possa fazer uma composição entre o ex ante e o ex post? Obrigado, Ovino. Agradeço ao IBRAC também pelo convite da agência estar aqui nesse fórum. Bem, são pontos bastante interessantes, eu acho que a gente consegue contribuir um pouquinho com o debate. Eu não trouxe um slide ou apresentação, mas eu trago um pouquinho como é que a ANP atua na parte concorrencial, né? Primeira resposta, a agência tem uma unidade, sim, que traz elementos, subsídios técnicos do ponto de vista concorrencial para os diversos setores, diversas outras unidades da agência, uma superintendência lá dedicada a esse assunto, que não só apoia o processo decisório e a regulamentação com o objetivo de avaliar o impacto concorrencial das normas, mas também avalia possível conduta anticompetitiva nos mercados regulados e apoia e interage também com o CAD em situações onde há necessidade de troca de informação. Então, uma unidade capacitada e com foco nessa atividade de análise concorrencial e avaliação de efeitos do normativo da agência sobre o mercado regulado, né? Não sei se todos têm a dimensão, mas a ANP tem uma característica de atuar numa multiplicidade de setores bastante diversos do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista operacional. A gente atua desde a atividade de exploração e produção de petróleo até a atividade de revenda varejista, né, que é o posto de combustível. E a diferença operacional entre cada uma dessas atividades é gigantesca, e isso repercute também numa multiplicidade de normativos que são incidentes para cada uma das atividades econômicas. Do ponto de vista do ato da ANP, que permite a atuação do empresário no segmento, da atividade de refino até a atividade de revenda, são autorizações que são concedidas, então não tem uma licitação específica para o agente poder atuar nessa cadeia. Já na atividade de gás natural, a gente tem também autorizações. A lei do gás trouxe a inovação do agente que atuaria no modelo de concessão do gasoduto, mas isso nunca foi implementado por falta de edital nessa direção, né? Hoje já tem uma discussão no Congresso envolvendo a revisão da lei do gás. Então, apesar de lá atrás ter sido concebido mudando do modelo de autorização para o modelo de concessão, na prática isso não há um agente transportador de gás sob o regime de concessão. A ANP até enfrentou, e aí já entrando um pouquinho nessa questão da regulação ex ante, apesar de, no caso concreto, não ter sido objeto do poder concedente, no caso, o próprio governo, autorizar a realização de um leilão de uma licitação para concessão de gás, a ANP teve que enfrentar isso do ponto de vista normativo, na ocasião, e o fez por meio da resolução 51 de 2013, onde, num cenário de um único agente atuando no transporte de gás, que seria a Transpetro, verticalmente integrada com a Petrobras,
avaliar os efeitos da norma, restringir ou não a participação na licitação de transporte também de um agente carregador de gás, que é aquele proprietário da molécula que está sendo transportada. Então, a ideia era conseguir evitar a relação que o mesmo grupo econômico atuasse no transporte do gás e também sendo o dono da molécula. A gente enfrentou essa discussão no passado e a gente conseguiu, por meio dos elementos jurídicos e técnicos da área, da agência, regulamentar uma restrição dentro do modelo de concessão de gás, a participação do carregador como transportador concedido. Isso, na prática, não se implementou, mas foi um desafio vivenciado lá atrás e que retrata um pouquinho o papel da regulação. A outra dimensão de concessão de licitação que a gente atua com maior incidência, isso é bastante conhecido, são as estações de exploração para atividades de exploração e produção de petróleo e gás. Tivemos duas recentemente, ontem e anteontem, ocorreram duas licitações dessa natureza, e é um modelo um pouquinho, com uma característica um pouco diferente de uma concessão de serviço público em si, porque, como regra e do ponto de vista econômico daquilo que está sendo concedido como direito a um privado de exercer, o petróleo traz por si uma série de riscos associados àquela atividade. Então, a preocupação do regulador, nesse caso, não é tanto com relação a tarifas, preços e acessos relacionados àquela atividade. No caso de EIP, isso não é tão relevante, mas é relevante, sim, a preocupação de quem vai entrar na licitação, do ponto de vista dos requisitos técnicos, operacionais, a saúde financeira da empresa, a capacidade dela de entregar para a sociedade aquilo que se espera numa atividade de exploração de EIP. E aí é o quê? É a efetiva realização de investimentos na atividade de exploração, a geração de dados sísmicos, de dados geológicos para compor o conhecimento nacional e aquilo posteriormente ser propagado. Numa segunda etapa, tendo sucesso naquela atividade, é a própria produção do óleo e a geração de riquezas e de participações governamentais para o país. Então, é um modelo que a agência, no processo de licitação, procura criar restrições para a entrada, focado aí nesses requisitos de saúde financeira do operador, de qualificação técnica, lembrando que cada bloco tem características bastante distintas do ponto de vista da sua dificuldade operacional. Então, você tem situações onde você, de fato, vai ter poucos agentes atuando ali, e são restrições que têm o objetivo de garantir que o entrante tenha condições efetivas de executar aquela atividade. Eu acho que é um exemplo mais rigoroso da agência e está focado nessa preocupação em relação ao requisito de entrada. Há uma outra preocupação também bastante importante, mas nem sempre muito presente nas discussões, que é com relação ao modelo do leilão, né? Às vezes a gente fica com receio do leilão em si ter maior ou menor sucesso em função desses requisitos que são traçados para a participação do agente, mas o próprio modelo do leilão como um locus de atuação, de troca de informação entre os agentes, também é muito importante para o sucesso e para evitar uma conduta ou uma não maximização do bem ou do valor para a União, né? Então, essa é uma discussão também presente dentro da agência. A gente, no próprio leilão agora de cessão onerosa, a gente sugeriu alterações, até por provocação do TCU, no processo de leilão, para tentar mitigar o fluxo de informações, já que é um leilão presencial, onde você tem a movimentação física dos agentes e possível sinalização de bid ou não determinado bloco. Então, é um modelo histórico que a agência já executa, não é fácil se mudar isso para um leilão, por exemplo, um leilão eletrônico, onde você reduz muito o fluxo de informação e aumenta muito a assimetria de informação entre concorrentes, o que para um leilão é muito importante. Mas em leilões de concessão isso não é tão presente, mas acho que é uma discussão relevante também para ser traçada, e que, no fim das contas, vai cair no CAD, porque a conduta que o CAD vai poder observar, no caso de um leilão, um processo, no caso do leilão, ela vai estar restrito à possível conduta e não à relação entre eles, do ponto de vista de uma concentração.
Então, é um aspecto bastante relevante e é um caso concreto onde, às vezes, nós somos chamados a opinar e a sugerir alguma alteração. Então, eu destacaria que, particularmente no caso da ANP, são essas as duas maiores dimensões aí, onde a gente procura estar bastante próximo da área de licitações. Uma, valorando e ponderando os requisitos para a participação no leilão, que vão repercutir no número de agentes potencialmente licitantes e também o processo de licitação em si, como é que os agentes interagem antes e durante o leilão que é feito pelo poder concedente, né? Então, eu colocaria esses dois pontos aí, do ponto de vista da agência, como os mais relevantes. Não, ok. Excelente, né? Você percebe que como é difícil implementar processo licitatório e como é difícil pensar nessa evolução para o futuro. Ou seja, como é que um processo licitatório vai gerar efeitos. E eu acho que é isso que a ANP e também a ANAC se preocupam, né? Bom, agora, dando continuidade, eu vou passar aqui para o que a gente já falou de duas agências. Agora nós vamos passar para quem cuida da parte da advocacia da concorrência, que é a SEAI, o doutor Andrei. Elvino, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço também ao IBRAC pelo convite para a participação. Bom, o papel da SEAI nessa questão de advocacia da concorrência foi reforçado principalmente pela Lei 12.529, lá como dispôs no artigo 19. Né? Então, a Secretaria ela tem um papel, tem atuado junto aos órgãos de governo e junto às agências reguladoras nessa questão dos desenhos dos editais, dos procedimentos licitatórios. A gente atua principalmente com foco em tentar identificar caso algum desses desenhos tenha algum mecanismo que tenha o condão de mitigar a concorrência durante esse procedimento. Né? Então, o foco principal é sempre esse. Então, assim, ou a gente está durante o processo lá de desenho dos procedimentos, ou até mesmo durante o ato da audiência pública, né, que a gente atua constantemente conforme disposto no inciso 1º lá do artigo 19. Tá? Então, o principal foco é esse, porque a preocupação da Secretaria é justamente, ali nós temos um ativo, um serviço público que vai ser explorado, praticamente em regime de monopólio, então a concorrência pelo mercado ela é muito importante. Então, a presença de critérios ou de mecanismos que venham a reduzir a concorrência, ele sempre acende um alerta no âmbito da Secretaria. Então, será que realmente esse é o melhor mecanismo, diante da preocupação que se tem com relação qual é o problema? Na verdade, é o seguinte, a gente sempre, quando identifica, quando nos apresentado algum tipo de restrição, o principal ponto, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte, mas o que se pretende com esse mecanismo? Qual é o problema que foi identificado e que se pretende utilizar, seja essa uma regulação ex ante, vis-à-vis a utilização da regulação ex post? Então, você vai utilizar algum mecanismo para poder restringir a participação ou, por vezes, dar uma vantagem para um player específico em virtude de qual o problema que foi identificado. Nós temos um problema de sobreposição horizontal, nós temos um problema de integração vertical, essas perguntas que a gente sempre leva e solicita que sejam feitas para que o procedimento não seja reduzido, principalmente na questão da concorrência, pelo mercado, porque esse é o momento mais importante do encontro. Então, essa atuação da Secretaria, a Secretaria tem focado justamente nesses principais pontos, junto às agências, junto ao poder concedente. Muitas vezes, alguns dos estudos começam, na verdade, junto com o órgão, o poder concedente, depois é que vai introduzida a agência para poder mostrar toda, porque é a agência que faz a regulação e ela que tem ali o papel junto do mercado, então ela tem muitas informações que muitas vezes passa para o poder concedente, e é nesse ponto que a gente se preocupa, porque a utilização de uma regra dessa, uma imposição, uma restrição à participação, ou seja, por meio da função regulatória da licitação,
restringindo a participação de um agente, ela tem um impacto direto na concorrência. E será que esse é o melhor mecanismo? Será que a preocupação foi feita? Foi tomado o cuidado necessário para poder justificar aquela medida? Porque isso pode gerar um impacto não só na concorrência, mas também até um questionamento com relação ao procedimento licitatório. Né? Pode vir uma empresa que ficar de fora, ela questionar os motivos pelos quais foi feita aquela restrição. Então, o principal foco é uma coisa que, na verdade, dado que os aeroportos, a gente já tem isso, né, utilizado já com um certo tempo, mas agora, por exemplo, alguns setores, principalmente terminais portuários, esse tipo de mecanismo tem sido utilizado com mais frequência. Então, é uma coisa que a gente tem, né, conversado junto com a ANTAC, tentado mostrar para eles a importância, né, de se ter um estudo por trás para poder justificar, e não meramente colocar como justificativo que, em prol da concorrência, eu vou adotar certa medida para poder restringir a participação ou dar uma vantagem para um player específico. Ok. Observa como é importante, né, o papel da SEAI, no seu artigo 19, lá da Lei 12.529, quando colabora, né, na resposta aí das audiências públicas, quando colabora apontando aqueles elementos que são elementos que podem gerar problemas de natureza concorrencial, quer seja, principalmente do ponto de vista de infrações à ordem econômica. Bom, então, nós já temos aqui duas respostas de duas agências, nós temos a resposta do órgão que faz a advocacia da concorrência, e agora nós vamos fazer, passa para mim, por favor, vamos fazer a pergunta a um ex-componente do CAD, né, para que a gente possa entender nesse sistema todo qual é o papel. Ele não fala, obviamente, pelo CAD, mas fala como economista e grande economista que é. Então, seriam essas perguntas. Passo para você, então, doutor João, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, Alvino, pelo convite e também pelo IBRAC. Eu sempre achava que eu era chamado para vir aqui falar porque eu era conselheiro, né? Então, as pessoas não queriam ouvir o que eu tinha para dizer, mas eu era uma autoridade, tinha que chamar. Agora, continuam chamando depois que o mandato acabou, é porque talvez tenha alguma coisa útil para dizer, né? E lembrando que você também é um ex-conselheiro, então, se tiver alguma dúvida aqui, eu vou te mandar de volta a bola. Mas eu também parabenizo pelo escolher um tema tão oportuno em função de todo esse processo que está acontecendo agora, de desestatização e de mudanças, enfim, em alguns modelos regulatórios, licitação de vários ativos em setores regulados. A pergunta que me foi feita, que eu não sei se é a que está aparecendo ali, né? Exato. Eu vou começar por ela, mas eu vou tocar alguns pontos que os colegas tocaram anteriormente. Bom, a pergunta é se essas restrições que são impostas têm a capacidade de gerar condutas anticoncorrenciais, né? Eu acho que, da forma como ela foi elaborada, a resposta é não, porque eu não acho que a conduta surge, ela é gerada pela restrição. Talvez a melhor forma de colocar é que aumenta-se a probabilidade de que ocorra uma conduta coordenada, que já poderia ocorrer, inclusive, mesmo sem a imposição da restrição. Uma conduta coordenada tácita, eu acho mais difícil, porque, mesmo impondo a restrição, se o desenho da licitação for bem feito, eu acho que é possível você evitar que os agentes consigam enxergar o que os outros estão fazendo e aí montar suas estratégias baseadas no que os outros estão fazendo. Mas, sem dúvida alguma, toda vez que você tira um concorrente, você aumenta a possibilidade de uma coordenação explícita, né, de um cartel, porque os custos de monitoramento e de coordenação são menores. Você tem um agente a menos para fazer um acordo. Então, nesse sentido, a resposta é sim. Mas, veja, o problema não é só também o aumento da capacidade de coordenação, porque mesmo não havendo coordenação, quando você impõe uma restrição, você pode estar tirando um concorrente que faria a melhor proposta, mesmo que todos os outros não participem de uma coordenação. Então, você tinha um agente que era mais eficiente, mas ele foi barrado porque ele caiu em alguma restrição. E aí, por isso que eu acho que a forma... E aí, convergindo, obviamente, com o Andrei,
e com os colegas todos os demais, é que a regra geral é a regra da concorrência, né? Não só por conta da 12529, mas também da própria Constituição Federal, que define isso para concessões de serviço público e para outros tipos de ativos que são licitados pelo governo e pelas agências reguladoras. Então, essa deveria ser a regra. E as exceções deveriam ser muito bem justificadas e fundamentadas. A gente, de certa forma, está fazendo isso aqui agora de uma maneira informal. Eu imagino que talvez tenha havido processos. Eu sei que vocês discutiram isso com o TCU em várias ocasiões, previamente, mas eu me pergunto, até fazendo uma reflexão, se não seria o caso de fazer um relatório de análise de impacto regulatório, que está, enfim, muita discussão no governo, esse projeto está andando bastante, e as agências estão tentando cada vez mais adotar a metodologia para fins de mudança de alguma norma que possa ter efeitos no ambiente regulado. Eu acho que esse seria um caso dessas grandes licitações de blocos de infraestrutura e de ativos, né, como potenciais exploratórios de petróleo e outras coisas, se não seria o caso de, então, aí você pode, nesse processo, levantar custos, benefícios, tentar quantificar essas coisas e os riscos envolvidos, o que pode acontecer. E aí, dito isto, ou seja, que a concorrência é a regra, se deve justificar a exceção, eu acredito que há vários, e sempre acreditei que há várias justificativas para que você introduza restrições à participação. Uma delas, a mais discutida aqui, que é mais óbvia, é essa de qualidade, que foi tratada aqui pelo Bruno, e pelo Juliano também, acho que isso tem um pouco lá na questão da infraestrutura aeroportuária, de você não selecionar um potencial ganhador que não consiga cumprir o contrato a contento, que tenha dificuldades econômicas ou até mesmo não tenha experiência prévia operacional para aquele tipo de... ainda mais agora com esse vazamento de óleo no Nordeste, essa é uma preocupação que se tornou evidente, né, na questão do petróleo. Então, essas são meio óbvias, mas acho que a pergunta, o mais interessante aqui dessa discussão é, em algum momento faz sentido você impor uma restrição de participação porque o sujeito já participa de uma outra concessão, sendo que por trás dessa concessão existe uma premissa, muitas vezes, de que aquilo ali é um monopólio natural, local, ou seja, vamos supor, um aeroporto é um monopólio natural numa determinada região, tem um outro aeroporto que é um outro monopólio natural numa outra região. Por que não? Por que impedir, já que são monopólios naturais diferentes, não existe disputa no mercado, existe disputa pelo mercado, por que impedir que na disputa pelo mercado alguém, um participe da licitação do outro? O Juliano deu uma das justificativas para isso, o Juliano acabou dando, que foi, obviamente, essa premissa de que é um mercado caracterizado por um monopólio natural, essa definição de mercado não está exatamente muito bem feita. Em alguns casos, você tem sobreposição de conceitos, então é um monopólio natural para voos locais, mas não é um monopólio natural para voos internacionais, porque alguns aeroportos podem se tornar hubs e competirem uns com os outros, então eu acho que faz sentido justificar por essa linha, talvez seja mais óbvia, mas existem outras que não são tão óbvias, que eu acho que seria interessante tocar, que por exemplo, uma delas existe um tipo de concorrência indireta feita por meio de regulação, que é o que a ANEEL faz para definir tarifa, que é o processo de benchmarking baseado em uma técnica estatística chamada análise envoltória de dados, que não sei se o pessoal tem conhecimento aqui, o DEA, que é basicamente você tentar estimar parâmetros de eficiência, construir uma fronteira de eficiência, né, com base no que diferentes unidades produtivas tomam decisões. Então, você tem, lá no caso da ANEEL, você define a tarifa da distribuição, você tem 64 distribuidoras, mais ou menos, aí você constrói uma função estatística que tenta ver qual delas está sendo mais eficiente, e aí você passa a conhecer qual é a forma eficiente de prestar o serviço, e você usa isso para estimular as outras, por meio da revisão tarifária, para estimular as outras a se tornarem eficientes. Esse processo todo pressupõe uma certa variabilidade de unidades decisórias para que você consiga, inclusive, identificar diferentes técnicas de gestão que são mais eficientes. Se, por exemplo, você permite uma concentração muito grande, você já começa a ter dificuldade de aplicar essa técnica, porque a variabilidade dos dados não permite que você faça qualquer inferência estatística, a baixa variabilidade, né? Então, essa é uma justificativa não tão óbvia, né? Mas que, e talvez, eventualmente, o pessoal da ANAC acabe fazendo isso nos aeroportos, não sei se vocês usam essas técnicas ou não para a definição de tarifa.
Mas tem outras possibilidades, por exemplo, você não quer que um setor fique muito na mão, mesmo que ele seja composto só de monopólios naturais locais isolados, fique na mão de um sujeito, porque ele pode ter um problema de falência ou de, enfim, uma caducidade da concessão por algum descumprimento de regra, e aí, como você estatizou, abriu mão das suas estatais que sabiam operar, você tem uma agência que regula, mas que não sabe operar. Nessa hipótese, quem é que assume, né? Isso é uma dificuldade de colocar um agente ali que vai tocar, no caso do seu concessionário, que é um semimonopolista, um oligopolista, acabar afastado. Então, tem várias hipóteses, eu acho que é possível justificar as restrições. Acho que tem até algumas outras, mas por questão de tempo eu não vou tocar. Mas aí, só voltando para terminar minha fala, a parte inicial, em relação a como tratar isso no CAD, que é um pouco a segunda pergunta que o Vino estava fazendo ali, que quais seriam as decisões tomadas pelo tribunal se a conduta anticompetitiva tivesse tido a sua origem na imposição de uma restrição? E se tem algum caso que pode ser pensado em relação a isso? Olha, eu acho que, dado a minha passagem pelo CAD, a experiência que eu tive e a opinião que eu formei lá, a gente continua usando aquela regra de que só é possível condenar se eu tiver provas de que houve uma tentativa ou um efetivo acordo entre as empresas para fraudar o processo licitatório. Simplesmente um resultado ruim por conta de um desenho mal feito não é suficiente para responsabilizar as empresas. E aí, como exemplo, eu cito o caso que me vem à cabeça, que é o caso das quentinhas, que era uma licitação para comprar quentinha para presídio, que não tem muito a ver obviamente, com a regulação e infraestrutura, mas que tem um problema da mesma natureza, que o órgão licitante decide que ele vai dividir, existem mais ou menos 14 empresas no mercado, ele decide que ele vai dividir o objeto da licitação em 14 partes. E aí cada um só pode ganhar uma. E aí cada um ganha uma. Isso foi um caso que caiu no CAD. Eu acredito que teve, eventualmente, até coisa errada aí, mas a gente não tinha prova de que essas empresas tinham entrado em contato entre si e decidido qual que ia ficar com qual e os preços que iam ser feitos na licitação, e, por isso, a maioria do plenário do CAD arquivou o processo. Então, assim, uma regra muito mal feita, mas que a gente não pode punir porque alguém está exclusivamente cumprindo a regra do edital, né? Então, eu acho que esse talvez seja um exemplo mais provocador aí, que a gente pode discutir outros também, eventualmente. Obrigado. Ok. É interessante, né? Porque aqui temos dois tipos de viés, né? O viés regulatório e o viés concorrencial. E aí, quando você fala análise de impacto regulatório, eu, com o meu viés concorrencial, eu gostaria que fosse análise de impacto concorrencial, né? Ou seja, para que a gente pudesse tocar um pouco em cada ponto aqui, né, do que foi falado da função regulatória, da licitação. Agora, a gente está com o tempo um pouco apertado, mas vamos passar para o segundo bloco de questionamentos, que trata das competências, para a gente fazer uma discussão aqui rápida. Infelizmente, eu peço que a gente consiga fazer aí umas respostas de 3 minutinhos, por favor. Passo agora para o doutor Juliano, da ANAC, de novo. Obrigado. Então, para nós, a ANAC é uma das últimas agências, né, que foi criada, então, de certa maneira, a nossa lei ela já buscou harmonizar um pouco a fronteira entre órgãos de defesa da concorrência e a atuação da agência. Então, a gente entende que os papéis estão muito bem definidos e, desde a criação, a agência sempre trabalhou muito coordenada, tanto com o CAD quanto com o SEAI. Esse ano, especificamente, foi um ano de muita coordenação. Andrei está aqui, então, vejo o pessoal do CAD aí. Então, acho que, para a gente, sob o nosso ponto de vista, e, modéstia à parte, acho que é um desenho que foi acertado lá pelo legislador, acho que o órgão regulador ele tem que buscar sempre promover concorrência, fomentar a concorrência, agora, investigar, dar parecer, se isso é anticoncorrencial ou não, isso é alguma coisa que a gente entende que deve ficar em outro órgão mesmo. Deveríamos, e assim como somos na ANAC, bem focados em promover competição. Muitas vezes a gente tem dúvida, as respostas não são exatas,
seria ótimo se fossem, mas não são. Então, o que a gente faz é investir muito na coordenação com o CAD e CEAI, principalmente, mas com outros órgãos também. Então, a gente, não só nos períodos de audiência pública, mas a gente está sempre reunindo, sempre tentando ouvir, entender, até porque, muitas vezes, você aplica um conceito num setor que é específico, a aviação tem lá suas especificidades, como os outros setores também, então a gente tenta colocar tudo na mesma página, para daí tirar o melhor resultado. Eu acho que, por isso, acho que o nosso histórico é muito mais de coordenação, no bom sentido da palavra, do que de conflito. Cuidado. E acho que é um bom exemplo. O que a gente faz, por exemplo, nas práticas de code share, que é quando empresas diferentes podem vender passagem uma das outras, né, vendem capacidade. A gente fez um acordo com o CAD lá no passado, a gente comunica ao CAD, a partir de um certo momento a gente determinou uns limites ali, e aí a gente já faz essa análise prévia para enviar para o CAD. Nas definições agora da norma de slot, acho que todo mundo acompanhou aí o caso dos slots da Avianca em Congonhas, tem um problema muito sério de concorrência para as empresas aéreas. A gente fez uma coordenação muito próxima com o CA e CAD também. Enfim, eu acho que é muito nesse sentido, para que quando a nossa norma saia, ela saia promovendo mais a competição possível. Se houver alguma restrição, e aí o que a gente trata na ANAC é que eventualmente tem que ter restrição por outras razões, mas elas têm que ser exceção, e se possível restrições pontuais, para que nas próximas licitações, você puder, se possível, eliminar aquela restrição. Então, trata como exceção e tenta construir um ambiente para que ela não precise se repetir em todos os blocos. Foi um pouco aqui, eu tentei contar a história de concessões, mas o que está por trás na lógica é essa. Então, acho que é basicamente isso. A gente entende que a gente dá o nosso trabalho é de dar muito suporte ao CAD. A gente tem alguns casos com o CAD em que a gente troca muita informação, mas sem juízo de valor. Da mesma forma, com o CA e CAD, eles nos suportam muito no processo regulatório. Então, agora a gente está num momento em que, por exemplo, antes de colocar em audiência pública, a gente já faz algumas rodadas com esses órgãos para que a norma já saia com algumas arestas aparadas. Então, acho que por aí, é mais ou menos assim que a ANAC vem trabalhando. Ok, maravilha, maravilha. Muito bom, quer dizer, eu como esse é um field que me interessa demais, essa relação entre agências e CAD, eu fico satisfeito de escutar a ANAC, e agora eu passo a palavra para a ANP para fazer as considerações a respeito dessas perguntas também. Bem, a experiência da agência me permite afirmar que o que a nova lei das agências trouxe não é impactante para a ANP, porque a ANP tem um histórico de atuação muito próxima com o CAD. Logo depois de sua criação, já foi identificada a conveniência de criação de uma coordenação só para interagir com a autoridade, e isso vem se desenvolvendo ao longo desses anos. Ao longo desses 22 anos de agência, só se fortaleceu. Hoje em dia, nós temos um acordo de cooperação vigente com o CAD, que está até 2028 em vigor, e independentemente da formalidade dele, a interação técnica entre as unidades da agência e as coordenações do CAD, o DEE, a SG e o próprio tribunal é muito grande em casos concretos envolvendo o setor de petróleo, envolvendo refino, envolvendo gás, envolvendo o mercado de distribuição e revenda de combustíveis, que os senhores sabem que é o mercado mais crítico em termos de cartelização, em função do nível de concentração na atividade de distribuição natural das características econômicas do mercado, e também na revenda, em função da homogeneidade de produtos, da facilidade de obtenção de informações de preços concorrentes. Então, o que já é conhecido por todos são mercados críticos do ponto de vista da avaliação de conduta, e por isso mesmo a gente compartilha informações, discute sobre metodologias e critérios econômicos para a identificação de indício. Isso tudo já tem uma bagagem muito grande aí de interação entre os dois órgãos. Eu acredito que hoje o maior desafio nosso, como reguladora e no mercado cada vez mais aberto, e acho que o CAD também precisa das agências nesse sentido, reduzir a simetria de informação entre a gente
entre o regulador e o regulado, e observar o comportamento do agente regulado durante o exercício daquela atividade empresarial. Né? Isso tem um custo elevado, a obtenção de informação, mesmo que por meio de regulamentos, ela requer uma capacidade do Estado de receber isso, de tratar isso, de superar desafios jurídicos para a obrigatoriedade de envio de informação, e também de compreensão de dados que possam ser submetidos à autoridade, dados de caráter contábil, dados de caráter técnico, que nem sempre são fáceis de ser interpretados pela burocracia estatal. Então, são desafios importantes para poder mitigar possíveis condutas anticompetitivas nos mercados regulados. Imagino que para todas as agências reguladoras, isso não é só para a ANP. Para a ANP em si, a assimetria nem tem tanto o condão de influenciar as decisões regulatórias sobre tarifa, porque a ANP não regula tarifa, mas esse desafio existe para outras agências. Então, eu acho que é um aspecto hoje bastante importante. A ANP tem se debruçado isso, somente num cenário aí de venda de ativos de refino, né, que se vislumbra nos próximos anos. Então, são questões hoje que batem a nossa porta aí com uma certa urgência. A interação com o CAD também, ela decorre da própria previsão da lei do petróleo, que no artigo 10 determina que a agência deve comunicar à autoridade possíveis condutas, indícios de conduta anticompetitiva. Ela até bem abrangente aí, possíveis indícios devem ser comunicados à autoridade. Então, a gente tem uma interação também em função dessa obrigação legal. Com a SEAI, é uma interação focada na parte normativa e, previamente, a edição de normas. Né? A equipe da SEAI aí, tem, desde a vigência da nova lei, participado. A SEAI, eu faço o relato chamando todos que atuam na parte de regulação. Né? Então, uma atuação bastante próxima aí para opinar e auxiliar o regulador, no caso a agência, a ponderar eventuais efeitos de restrição de concorrência nos mercados regulados. Ok, doutor. A gente percebe pela resposta da ANAC e da ANP que o conhecimento, tanto da regulação quanto da Lei 12.529, quanto da Lei 13.848, ela tá vigente nos atos das agências. Tá? Agora, passando rapidamente, eu vou passar aqui a SEAI para que ela faça o doutor Andrei faça as considerações a respeito desse relacionamento com as agências, por um outro lado, pelo lado da advocacia da concorrência. Bom, obrigado, Vino. A atuação da Secretaria, como eu disse, assim, principalmente nesse processo, né, de desestatização das vendas de ativos e para a exploração de serviço público, principalmente desses serviços, a gente atua, tem um papel de atuar durante a elaboração dos editais e contratos e também durante em sede de audiência pública. Então, um dos pontos ali que você coloca, se tem um filtro, como é que a gente atua nesse caso, é justamente fazendo, né, uma busca nesses documentos por mecanismos que possam vir a ter o condão de restringir a concorrência e entrar em diálogo com as agências e com o poder concedente para poder tentar, né, identificar quais são os motivos que levaram a utilizar esses mecanismos. Né? Isso era uma coisa que não tinha mais no aeroporto, como eu disse, começou agora a ser um pouco mais utilizado nos terminais portuários. Até a segunda pergunta que eu acabei passando direto, não falando que você pediu alguns casos que a gente tem atuado. O que a gente tem visto mais recentemente é justamente a questão, né, dos terminais, né, dos arrendamentos de terminais portuários. Nós vimos a ANTAC, né, e o Ministério da Infraestrutura trazendo alguns editais para a audiência pública com algumas restrições ou incentivos, né, para entrantes. No caso de containers, nós tivemos lá no edital que tá agora, já acabou a audiência pública, está internamente a ANTAC e a OEMINFRA na parte de containers em swap, né, que tem um terminal e eles colocaram uma restrição de que o atual arrendatário não pode participar do novo terminal. Ou ele entrega
né, o arrendamento atual para participar do novo, ou então ele não participa. O ponto que nós levantamos ali era justamente isso. Olha, tudo bem, a justificativa que é o principal ponto, porque quando a gente verifica a justificativa para eles poderem adotar uma restrição como essa, ela é muito simplória. Então, a gente fala o seguinte, olha, para vocês poderem colocar um tipo de restrição dessa, tem que ter um embasamento. Né? Como você bem disse aqui, o João Paulo falou, a questão do impacto regulatório, um estudo antitruste, tem que ser feito para poder colocar um tipo de restrição tão pesada quanto essa, que vai impactar diretamente na concorrência, nesse procedimento licitatório. Então, esses são pontos que a gente tem colocado para eles. O outro ponto que foi colocado por eles foi, se não me engano, de Itaqui, vão ser arrendados 4 terminais de combustíveis, de granéis líquidos, movimentação de combustível em Itaqui, e lá também eles colocaram um dispositivo que, se tiver uma proposta de um novo player, ele leva em detrimento de proposta dos atuais incumbentes. Tá? Então, novamente, nós entramos em contato, conversamos com eles em sede de audiência pública, mas também conversando diretamente com eles, porque esse tipo de mecanismo, ele tem restrição, e aí a gente trouxe para a discussão qual era o problema que eles estavam identificando quando eles colocaram esse mecanismo. A lei lá de portos, ela pede ou exige que o MINFRA / agência reguladora consulte a Agência Nacional do Petróleo com relação, quando se trata de terminais de granéis líquidos, de combustíveis, para poder a agência passar para o MINFRA e para a ANTAQ qual é o entendimento deles, porque ali você tem uma sobreposição de regulação. Você tem o combustível e tem o terminal. Então, um está sobre a tutela da ANP e o outro da ANTAQ. Então, ali você pode ter 2 problemas. Você pode ter o problema da integração vertical, e o problema horizontal, que é cada um sobre sua responsabilidade. E quando a gente vê a imposição desse tipo de mecanismo, não há uma explicação de por que foi colocado aquele dispositivo. Então, a simples utilização desse mecanismo culmina em problemas até no procedimento licitatório, que é o caso de Santos. Santos foi feito um arrendamento de um terminal, foi até para licitação, já foi feita a licitação, era um terminal de granel líquido também, e, nesse caso, em sede, que foi até uma surpresa para a gente, em sede de audiência pública e nas discussões, não foi colocado nenhum tipo de restrição. Só que, por se tratar de uma desestatização, passa pelo Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União fez um questionamento para a ANTAQ, falou, olha, vocês estão licitando um terminal de combustível, nós já temos terminais operando lá, já temos agentes lá, vocês não vão tratar disso, não há necessidade de colocar uma restrição para a participação, e a ANTAQ, atendendo o tribunal, colocou uma restrição no sentido de que, olha, se tiver um novo player atuando, ele tem vantagem em relação ao incumbente. E foi o que aconteceu, a licitação foi feita, foram feitos 2 bids, o bid de um incumbente e de um entrante. E aí, por regra do edital, foi dado, foi logrado vencedor o novo player. Dada a falta, isso na opinião nossa, que a gente já levou para eles, dada a falta de justificativa, não só pelo fato do TCU ter questionado, mas o fato de eles terem atendido de pronto, sem apresentar um estudo ou uma justificativa para usar tal mecanismo, o processo agora está em judicialização, porque o incumbente questionou na Justiça a cláusula colocada por parte da agência reguladora. Então, esses mecanismos têm que ser utilizados com um certo cuidado, principalmente para não evitar esses problemas possíveis na frente. E a gente tem chamado a atenção disso justamente. Se há necessidade, se há um problema identificado, e esse tem que ser motivado e tem que ser bem estruturado para poder não resultar num problema, num futuro questionamento, ou pelo menos mitigar possíveis futuros questionamentos desse tipo de imposição de regra. Então, um convênio específico, igual você questiona, foi colocado, vai trazer mais, alguns, sim, mas, em tese, a gente, pela relação, por estarmos todos no Poder Executivo e tal, então, assim, a relação é direta. Quando a gente identifica, como o Juliano falou, a gente tenta entrar em contato. O César Matos tem amplificado essa questão desses contatos com as agências reguladoras e com os setoriais, pedindo com que seja feito um contato a priori com a Secretaria,
né, para poder tentar, como o Juliano disse, né, parar as arestas antes de ir para a audiência pública, porque, por vezes, a gente se vê obrigado a ter que colocar esses questionamentos em sede de audiência pública, e isso, né, às vezes, gera um certo ruído interno no governo. Mas faz parte do jogo, a competência está lá, né, nós temos o artigo 19, inciso 1º, é a competência da Secretaria fazer isso, e nós não podemos deixar de levantar esses pontos quando identificados. Perfeito, mas você observa que nem todos os mares são calmos, né? E que o papel de bedel da Advocacia da Concorrência, no caso que a SEAI faz, é fundamental, né? Para dar o equilíbrio e trazer a análise de impacto concorrencial para essa questão. Agora eu passo, por fim, aqui para o nosso professor aqui, João, para tratar isso no âmbito da experiência dele como conselheiro do CAD. Eu vou aproveitar, Elvini, e usar a pergunta que você coloca ali como gancho para poder responder essa questão da relação do CAD com as agências, quanto a fazer um papel ou não de advocacia prévia em relação ao desenho de regras de licitação. Raramente a gente ouve uma resposta categórica nesses eventos do IBRAC, nessas mesas do IBRAC, sempre depende, é caso a caso. Eu acho que essa é uma resposta outra categórica. Eu acho que o CAD não deveria entrar, é uma opinião, obviamente, muito pessoal minha, mas não deveria entrar em discussão de desenho de regra de edital com agências regulatórias ou qualquer outro órgão que realize licitações na administração pública. E aí eu vou até contrariar o artigo que a Flávia Chiquito escreveu recentemente, que sugere que as agências procurem o CAD para fazer essa discussão. E por que eu acho que não seria desejável? Primeiro, porque tem o conflito natural de o órgão que julga ser um órgão que está dando, de certa forma, uma chancela anterior, né? um ok, no sentido de que eu olhei a regra, eu fiz uma sugestão, a sugestão foi acatada, ainda assim houve uma conduta coordenada, então eu fico numa posição delicada para julgar, tem esse problema. Tem um segundo problema que é perna para poder fazer isso, enfim, a rigor, por que não todo o processo licitatório, o CAD, então, analisar, por exemplo, esse que eu citei das quentinhas dos presídios do Rio de Janeiro, o CAD olha o edital, então, e vê que tem 14 objetos para 14 agentes econômicos, cada um só pode ganhar um, então eu vou interferir ex ante. Vai virar um novo, não diria nem um novo TCU, assim, uma nova síntese de todos os tribunais de contas e órgãos de controle do Brasil, para poder... Não existe, é impensável. E aí você teria que fazer escolhas, né, de quais processos eu vou entrar, e aí o próprio processo, aonde você traça essa linha, por que eu participo de alguns e não de outros. Mas a principal razão, talvez, é porque, e aí nessa discussão de relação entre SEAI, agências e CAD, é porque eu acho que a SEAI faz bem esse papel. Eu vivi isso antes de ir para o CAD, quando eu trabalhava em órgãos que lidavam com a regulação. Eu lembro muito bem de assim, inúmeras reuniões, quando a gente discutia licitações relacionadas à concessão de infraestrutura ou bens em mercados regulados. Toda reunião que tinha uma participação da SEAI. Ou era o Andrei, ou era o Ruteli, ou era a Priscila, o Marcelo Guaraniz, em determinado momento. A gente até brincava que esse pessoal da SEAI só vem... Você tinha uma minuta de um contrato, do edital do contrato de licitação de, sei lá, 500 páginas, eles olhavam só as da concorrência ali, que era 2 ou 3, falavam, esse pessoal só vem falar se vai ter concorrência na licitação ou não. Mas era ótimo, porque esse era o papel deles, tinha lá o Tesouro para fazer a parte fiscal, tinha lá o planejamento para garantir que o negócio ia sair do papel. Eu acho que era um modelo que funcionava. Foi assim que eu aprendi como que esses órgãos interagiam e o que eu experienciei e observei foi uma interação positiva naquela época. Claro que a SEAI passou por uma série de transformações recentemente, ela foi fatiada em algum momento, mudou de nome, virou CEPRAC, depois voltou para a SEAC, era 2, agora virou uma de novo, mas parte da competência está em outra, e, enfim... eu acho uma pena, inclusive, eu acho que era uma estrutura bem bolada, bem montada, que existia anteriormente. Espero que a gente seja capaz de voltar para isso um dia.
Então, mas eu acho que tem um órgão que tem história, tradição e conhecimento, que acompanha as decisões do CAD, pode usar o conhecimento concorrencial que tem para poder, e, mais importante, está dentro do governo. Não é um órgão que tem uma característica, né, de julgador, que deveria ser um pouco mais autônomo, isolado, e avaliar condutas específicas, tipificações específicas de condutas. Então, eu prefiro esse desenho, e não, eu responderia que não deveríamos ver isso ex ante, né, fazer essa análise ex ante. E aí eu encerro para perguntas, se for o caso. Não, ok, perfeito. Pois é, a gente observa como que o sistema está azeitado, como existe, obviamente, alguns processos que são complexos no meio do caminho, mas eu também concordo com o João Paulo, no sentido de que eu também torço para que a SEAI volte a ser aquele órgão que fazia esse papel de colaboração aqui à ANP, à ANAC, de uma forma concorrencial. Gente, agora, o pessoal aqui, a gente vai abrir para perguntas, para que aqui estão os nossos palestrantes. Por favor, façam perguntas e não sejam comedidos. Que isso? É doutor Pedro Zanota. Boa tarde a todos. Parabéns, Elvino, pela concepção e pela realização do painel. Parabéns a todos. Eu tenho uma pergunta para o Juliano a respeito da participação da Infraero nos diferentes aeroportos, do ponto de vista concorrencial. A Infraero é uma acionista relevante em todos os aeroportos e, ao mesmo tempo que ela é acionista num, ela é concorrente no outro, e os aeroportos concorrem entre si. O monopólio natural não é tão evidente em todos os casos. Só para dar um exemplo, o aeroporto de Guarulhos, no transporte de passageiros, onde a Infraero tem 49%, concorre com o aeroporto de Congonhas, que a Infraero tem 100%. O impacto ou o efeito concorrencial dessa participação da Infraero foi avaliada na época dos processos licitatórios, é um possível problema concorrencial, e de que forma as concessionárias devem considerar a Infraero do ponto de vista de liberação de informações sensíveis. Porque, na mesma medida em que você tem que dar informação para o seu sócio, você está dando a informação para um potencial concorrente. Se o doutor João Paulo quiser comentar também. Obrigado. Ô, doutor João. Pedro, na época, discutiu-se muito se a Infraero entraria ou não. A posição da maioria dos agentes ali, dos stakeholders do setor, era que a Infraero não deveria entrar. Inclusive, aí nem esbarra em concorrência, tem até problemas sérios de parte relacionada, os incentivos ali a fazer os investimentos com parte relacionada, como a Infraero fiscalizaria isso, porque ela paga metade da conta, enfim. Mas, naquele momento, era uma conjuntura política diferente, o governo ali naquela ocasião tinha planos de no futuro abrir o capital da Infraero, então precisava tornar a empresa um pouco mais eficiente. A opção do governo foi colocá-la com 49%, para que a Infraero pudesse, de fato, aprender, receber know-how dos operadores estrangeiros, a partir daí melhorar os seus processos, gerar eficiência nos outros aeroportos da rede, para que, em algum momento do futuro, ela tivesse um pouco mais de condições de poder abrir capital, enfim, fazer aquilo que o governo tinha ali de plano. A participação dos 49%, ela tinha a ideia de ser temporária, acho que ainda há essa ideia de ser temporária, então era um período de tempo mesmo para a empresa aprender. O que eu acho relevante aí da história, agora esquecendo lá o momento da decisão e o que aconteceu, o que foi bonito na história foi ver a Infraero se deparar com concorrência. Ela é minoritária, os 49% não dava... Tem uma série de regras lá nos acordos de acionista, enfim, que garantia sempre a maioria das decisões para o acionista privado, então a Infraero era minoritária, ela era normalmente arrastada, poder de veto em algumas questões, poucas, por exemplo, parte relacionada, obras com parte relacionada. Mas o interessante ali foi ver a Infraero tendo que se mexer, porque ela começou a enfrentar concorrência pela primeira vez. E a minha percepção aqui, pessoal, do que vem acontecendo é que a empresa, em algum momento, absorveu esse espírito de competição, entrou no jogo e começou a tentar também, da sua forma, buscar competir com os aeroportos.
de certa maneira, o regime público versus o regime privado dá um pouco menos de flexibilidade para a empresa, mas ela tentou o que eu acho que foi positivo. Vou dar um exemplo da Pampulha. A Infraero brigou e tem brigado muito para que o governo abra ali as operações na Pampulha. Isso é uma questão que está sendo discutida lá no âmbito do Ministério da Infraestrutura, não é diretamente com a ANAC. E a briga ela quer receber mais voos na Pampulha, mesmo ela tendo 49% de Confins. Então, no fim das contas, o saldo entre vantagens e desvantagens, e concentrando minha resposta só na parte da competição, foi bom para a empresa. Eu acho que teve alguma absorção de tecnologia, eu acho que a empresa hoje é uma empresa melhor do que a empresa pré-período de concessão. Não foi tão relevante quanto o governo achou que seria, e nem tão decisivo para o modus operandi da Infraero, mas teve alguma transferência. Mas, no final das contas, o fato de abrir, mesmo com 51%, fez a empresa se mexer e se dedicar aos aeroportos em que ela tinha 100%. Acho que, no fim das contas, continuo achando que deveria não ter havido participação da Infraero desde o começo, mas os 49% não prejudicou essa dinâmica concorrencial, não. Só complementando, eu acho que o Juliano matou a questão, Pedro, foi uma transição, né? Então, você está avaliando a qualidade de uma estrutura que estava em transição, se comparado com o que seria o ideal. Eu acho que, eventualmente, a gente chega lá, mas houve uma decisão à época de fazer isso de forma gradual, e com esses propósitos também de tentar, enfim, de alguma forma, introduzindo a Infraero à concorrência, melhorar a capacidade dela de gerir outros aeroportos que talvez a iniciativa privada sequer tivesse interesse também. Então, tinha outros objetivos de política pública em questão. Mas é isso, né? É possível chegar num arranjo, eu acho, em algum desenho de estrutura num futuro próximo em que isso deixe de ser um problema. Ok. Mais alguém? Faça a pergunta. Doutor. Me permite fazer uma pergunta para a mesa? Aproveitar os ex-conselheiros aqui, vou fazer uma pergunta na função de regulador aí. Antes de fazer um comentário em cima do que o João tratou aqui, sobre o papel da CA e a forma como o CAD tem atuado aí, opinando do ponto de vista técnico-normativo das agências, faço esse comentário porque a ANP tem sido uma das agências que tem recebido as contribuições do CAD e avalio muito positiva essa atuação da autoridade de trust em encaminhar algumas sugestões do ponto de vista do normativo da agência. Observo sobre essa ótica, sobre a possibilidade do regulador também se deparar com um robusto estudo técnico do ponto de vista concorrencial, sem adentrar tanto na questão da divisão legal das funções entre CAD e CEAI. Então, assim, do ponto de vista prático para o regulador, tem sido bom receber isso. Não torna o processo necessariamente mais fácil, porque se a gente discordar do CAD ou discordar da CEAI, a gente tem que fundamentar tecnicamente isso na proposição do normativo, mas eu acho que isso faz parte, a regulação está aí para isso, o corpo técnico qualificado para poder dar esse tipo de resposta. E aí eu acho que hoje, do ponto de vista estrutural, institucional no Brasil, para tentar um pouco mitigar essa até crítica com relação ao fato da autoridade antitrust estar opinando sobre isso e, posteriormente, vir a ter que decidir sobre um caso concreto, eu acho que falta a gente conseguir, via legislação, dar força à CEAI como uma unidade não ligada diretamente ao governo. Então, se hoje o CAD consegue fazer algo nesse sentido, eu acho que é porque também ele goza de uma certa autonomia e capacidade de produção de conhecimento técnico e de opinião, com alguma autonomia em relação ao governo, coisa que a Secretaria não consegue, mas não é por falta de capacidade técnica. É pelo fato de 2 em 2 anos ser modificada a estrutura do órgão, ou ser modificada os integrantes do corpo técnico. Então, se de fato a gente quer caminhar para uma unidade fora das agências, especificamente com a função de advocacy, você tem que dar condições de governança para essa unidade que permitam ao corpo técnico opinar. Sempre vai haver uma crítica do governo, as agências se deparam com isso, mas assim, a autonomia existe com uma certa
com uma certa intensidade e o órgão é capaz de dar continuidade. Então, eu acho que talvez a gente viva hoje uma situação onde um órgão consegue opinar, o outro, até para processo de mudança constante e recente alteração, como você falou, tem um pedacinho na SECAP, outro pedacinho na SEAI, a gente estava conversando há pouco tempo sobre isso com o Andrei, e não é uma coisa que fácil de entender nem para quem está dentro do Ministério da Economia. Acho que falta isso um pouco, a lei dá essa força para o Brasil ter uma unidade capaz de opinar sobre isso. Opinar, né, porque não pode ser vinculativo ao regulador. Quem conhece o mercado é o regulador, quem pondera outros elementos que não são os concorrenciais. É importante lembrar que a agência se depara com aspectos técnicos, aspectos jurídicos, aspectos de política energética, por exemplo, no caso do INP, que tem que se comunicar com a questão concorrencial. E a pergunta que eu faço é a seguinte, aí para os ex-conselheiros, focando em licitações. Eu acho que é possível tentar identificar que cada portuária, até licitações portuárias, deveria o regulador, nessa discussão, numa fundamentação pró-restrição, mesmo que por meio de ONR, caminhar para uma definição do mercado relevante e aí criar a restrição naquele porto específico, ou não? Isso não é necessário. O regulador tem que fazer esse detalhamento das condições concorrenciais naquele mercado por meio de algo próximo à definição do mercado relevante ou não, para sustentar uma restrição nesse sentido? O ex-conselheiro mais fresquinho vai responder, depois eu respondo. Mais fresquinho, né? Fresquinho. Obrigado. Não vou dizer que você é o mais velho para não pegar mal. Olha, eu nunca pensei sobre isso, assim, então eu estaria respondendo uma impressão inicial. Eu acho que talvez o que a agência reguladora poderia fazer era tentar resgatar qualquer definição de mercado relevante que o CAD já fez, porque o CAD constrói um certo conhecimento e know-how na definição, que não é um processo trivial. Definir mercado relevante, na realidade, está na base da dificuldade de fazer análise antitruste, principalmente em ato de concentração, né? Então, eu primeiramente sondaria o CAD no sentido consultivo de, olha, qual que é o histórico, qual que é a jurisprudência, como é que vocês têm tratado esse mercado, qual que é o entendimento de vocês da dinâmica concorrencial nesse mercado. E não havendo, aí eu acho que eu não vejo problema de outros órgãos fazerem, para esse propósito específico, obviamente, de avaliar quais restrições de participação em licitação teriam efeitos concorrenciais, de o órgão implementar essa análise, desde que tenha quadros com conhecimento para isso. Não acho que deveria ser uma exclusividade absoluta do CAD poder aplicar ferramentas de análise da economia concorrencial. Se eu estou defendendo aqui que o CAD não deveria se meter no desenho de regras de licitação, mas isso é uma questão relevante, considerar o mercado relevante, então alguém tem que fazê-lo. Se não é a SEAI, podem ser vocês também. Então, eu responderia assim, entendeu? Eu responderia muito da resposta, passaria pelo João Paulo, mas eu tenho uma visão assim um pouco diferente. A minha visão é que, na verdade, eu não me preocuparia só, e aí eu usaria o CAD, obviamente, que é quem tem expertise nessa discussão, mas eu não me preocuparia tanto com a definição do mercado relevante horizontal, mas eu me preocuparia em perguntar primeiro quais são os efeitos concorrenciais integrados que pode acontecer. Porque você pode ter uma situação onde você tem uma empresa que ela está participando de uma licitação no mercado, só que ela esse mercado é regulado, e ela é altamente concentrada no mercado ajusante ou no mercado montante e não é regulado. Então, essa pergunta é que tem que ser feita primeiro, ou seja, essa empresa, qual é o grupo econômico dela, e a partir de qual é o grupo econômico dela, onde está essa integração vertical? Vamos, então, para as definições de mercado relevante, e aí com o auxílio do CAD, com o auxílio da SEAI, e aí eu concordo com o João Paulo, mas, na verdade, a resposta não pode ser
o processo sim, o processo não. A resposta tem que ser em que situações cabe esse processo, em que situações cabe aquele processo. Né? Então, a definição do mercado relevante ela é mais ampla, muito mais ampla, do que a definição naquele mercado onde está acontecendo a concessão. Ela deve expandir para todos os outros onde pode acontecer. Porque, do meu ponto de vista, você está numa concorrência por mercado. Então, tirando o caso dos aeroportos, algumas especificidades, mas, ou seja, quando eu faço um processo licitatório, eu outorgo o direito para uma empresa e eu, como agência reguladora, no caso a ANP, eu vou regular o mercado com aquela concessão que foi feita. Então, eu concordaria, mas diria que a gente precisa avançar um pouco mais nisso aí. Não, ok. Não cabe mais uma perguntinha só para o Andrei? Uma perguntinha, tem 2 minutinhos, só uma perguntinha. Doutor Andrei, a SEAI pensa em fazer algum sistema algum manual de orientação de impactos regulatórios de participação de mercado? Vocês já pensaram nisso? Elvino, assim, eu acho que é um assunto que tem entrado na pauta, surgiu recentemente, principalmente estou falando dessa questão dos terminais portuários, ficou muito mais evidente agora, nesse momento. Então, assim, é uma coisa que a gente tem discutido internamente para poder ver, justamente, dado o volume de ativos ainda que nós temos para poder colocar para exploração privada, e como forma de gerar uma orientação, acho que seria algo a se pensar assim, no âmbito da Secretaria, de tentar orientar ou trabalhar de alguma forma, de dar algumas diretrizes a serem seguidas. Então, até no caso, foi citado agora, discutido, a questão de trabalhar, essa questão do terminal, se a concorrência ocorre entre os terminais ou não, o CAD já tem uma jurisprudência com relação a isso, com relação ao mercado relevante do porto. Então, assim, trabalha-se com o porto. Então, quando a gente discutiu com a ANTAQ, a gente conversou com a ANTAQ, falou, olha, não precisa ser uma inovação, basta você seguir aquilo que já tem colocado como jurisprudência, que é o próprio CAD. Então, já julgou o caso envolvendo isso e já tratou desse mecanismo. Então, tem que ver. Agora, o problema o que traz uma complexidade maior é quando você tem sobreposição de regulação, que é o caso da ANP vis-à-vis a infraestrutura. Então, quando você tem esses dois, isso parece ter gerado uma certa confusão, está gerando um certo conflito entre competência. Eu tenho que levar em consideração que eu estou querendo colocar o mecanismo, eu estou querendo colocar esse ativo para ser explorado pelo setor privado, mas, em compensação, eu não sei qual o mecanismo que eu devo utilizar para poder garantir a maior concorrência por esse mercado. Então, eu acho que sim, acho que a gente tem que se debruçar um pouco mais, pensar um pouco sobre isso, conversar lá com o César, para ver se a gente consegue seguir numa linha de tentar trabalhar em algum documento ou algo para poder servir não só de orientação para esse caso específico, mas acho que no caso geral dos editais, na fomentação desse trabalho. Maravilha, excelente resposta, fico muito feliz, porque acho que esse é um papel importante que a SEAI tem que desenvolver. Queria agradecer a todos, aos palestrantes, aos painelistas aqui, foi uma discussão muito profícua, eu aprendi demais e agradeço ao IBRAC mais uma vez por essa oportunidade. Obrigado.